Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos relembrar o que nós já vimos sobre o conjunto das partes P de A de um conjunto A. Dado um conjunto A, seja P de A o conjunto que nós chamamos de conjunto das partes, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos de A. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se A igual a vazio, o conjunto das partes de A é o conjunto com um elemento, que é o próprio conjunto vazio. Não é? Nós já vimos que o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto, inclusive do conjunto vazio. O conjunto A com um elemento, o elemento 1, o conjunto das partes dele, é o conjunto vazio, e o conjunto 1, com um elemento, que é o próprio 1. O conjunto A igual a 1 e 2, o conjunto das partes de A é o conjunto vazio, o conjunto com um elemento, que é o 1, o conjunto com um elemento, que é o 2, e o conjunto com dois elementos, o 1 e o 2. O conjunto A sendo os elementos 1, 2 e 3, o conjunto das partes de A seria o conjunto vazio, os conjuntos com um elemento, ou com 1, com 2 e com 3, e os conjuntos com dois elementos, 1, 2, 1, 3, 2, 3, e o conjunto com três elementos, 1, 2, 3. Nós observamos aqui, nós já tínhamos visto isso em sala de aula, que se A tem 0 elementos, que é o caso do conjunto vazio, o conjunto das partes tem um elemento. Se o conjunto A tem um elemento, aqui como nesse exemplo, o conjunto das partes tem dois elementos, 1, 2. Se o conjunto A tem dois elementos, o conjunto das partes terá 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Se o conjunto A tem 3 elementos, 1, 2, 3, o conjunto das partes terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, 1, 2, 4, 8, nós vimos que parece obedecer o seguinte: se A tem n elementos, então o conjunto das partes de A tem 2 elevado a n elementos. Vamos provar isso por indução. É possível provar de vários modos, mas um desses modos é provar por indução, já que estamos aprendendo indução matemática nessa disciplina. O caso base é n igual a 0, né? N igual a 0, ok, nós já vimos quando é que n igual a 0, quando é o conjunto vazio, o conjunto das partes é o vazio, o conjunto com um elemento, que é o conjunto vazio, tem tamanho 1, 2 elevado a 0 é igual a 1, então o caso base já fizemos aqui, ok. Hipótese da indução: fixe n maior ou igual a 0 e suponha valer para n. O passo da indução, vamos provar que vale para n mais 1. Seja A um conjunto com n mais 1 elementos. Seja Azinho um elemento de A. Logo, o conjunto A menos o Azinho, eu tirei um elemento de A, ele baixou de n mais 1 para n elementos, né? O conjunto A menos Azinho tem n elementos. Os subconjuntos de A, que tem n mais 1 elementos, podem ser divididos em dois tipos: os subconjuntos que não têm A e os que têm A. Portanto, para todo subconjunto S que está contido em A menos Azinho, temos que o S é um subconjunto de A e o S união Azinho também é um subconjunto de A, né? Todo subconjunto de A menos Azinho é um subconjunto de A. E se eu pegar um subconjunto de A menos Azinho e colocar o Azinho, vai ser também um subconjunto de A. Como pela hipótese da indução. Aqui é que usamos a hipótese da indução. O conjunto A menos Azinho, ele tem n elementos. Então ele tem 2 elevado a n subconjuntos do tipo conjuntos S. Então o conjunto das partes de A, que tem n mais 1 elemento, será 2 elevado a n mais 2 elevado a n, que é 2 elevado a n mais 1. Por que 2 elevado a n mais 2 elevado a n? Porque nós vamos ter dois tipos de subconjuntos em A. Aqueles formados por um subconjunto de A e aqueles formados por um subconjunto de A, união o elemento Azinho que nós tiramos, né? Então 2 elevado a n, tem 2 elevado a n de subconjuntos aqui, aqui também 2 elevado a n, 2 elevado a n mais 2 elevado a n, 2 elevado a n mais 1. Então está provado por indução que o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a n, se A tem n elementos. É isso.